Olá pessoal, espero que estejam todos bem e vamos para a aula de hoje. Então, continuando o assunto termodinâmica. Lembrando, termodinâmica para a gente vai ser estudo de um gás ideal confinado dentro de um cilindro. Esse cilindro ele pode expandir ou contrair por meio desse êmbolo móvel e o gás pode receber ou perder calor para o ambiente e a gente está sempre monitorando pressão, volume e temperatura desse gás. Então, uma relação muito importante, que é a chamada lei dos gases ideais, é que nessa situação do gás ideal confinado, que a gente utiliza para estudar, sempre o produto da pressão pelo volume vai ser igual a nRT. Revisão da aula passada, então, P pressão, V volume, então o produto pressão vezes volume vai ser igual ao produto do número de mols pela constante dos gases ideais, que o número está na outra aula, que a gente não vai precisar desse número aqui, vezes a temperatura na qual se encontra o gás. Então, para um dado estado termodinâmico, a gente vai ter um determinado valor de pressão, de volume e um de temperatura. E esses valores estão sempre relacionados. Se a gente pensar no gás confinado, que é o que a gente está estudando, a gente vai ver que N vezes R, que é o número de mols, que não muda porque o gás está confinado, vezes R, que é uma constante, vai dar um valor constante. Isso aqui é constante, CTE. Ou seja, isso aqui não muda para um mesmo exemplo, para uma mesma situação. Então, se eu passar o T dividindo para cá, eu vou ter que P vezes V sobre T é igual a N vezes R. Ou seja, sempre para um gás ideal confinado num cilindro que nem esse daqui, se eu multiplicar pressão, volume e dividir por temperatura, isso aqui vai dar sempre o mesmo valor. Ah, quanto? Não interessa. O que a gente precisa saber é que esse valor é constante. Por que isso nos ajuda? Porque eu tenho aqui o gás num determinado estado termodinâmico. Ou seja, ele tem o valor de pressão, de volume, de temperatura e tem uma determinada energia interna. O que acontece se eu subir a temperatura, aumentar 100 Kelvin a temperatura? O que acontece se eu diminuir o volume pela metade? Eu consigo saber o que acontece com todas as grandezas desse gás, porque eu sei que sempre a relação PV sobre T vai se manter constante. Então, para um determinado estado termodinâmico 1, que eu tenho pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1, isso vai ser igual a essa mesma relação num dado estado 2, com uma pressão 2, um volume 2, uma temperatura 2. Então, sempre que eu souber o que mudou em duas dessas constantes, em duas dessas grandezas físicas, eu sei o que aconteceu com a terceira. Então, se eu sei o que aconteceu com o volume e com a temperatura, eu vou saber o que aconteceu com a pressão, porque eu tenho essa relação entre pressão, volume e temperatura. Dito isso, seguindo aqui, a gente vai ter algumas transformações termodinâmicas que nada mais são do que processos que vão levar esse gás ideal de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico. Então, uma transformação termodinâmica é isso. E ela pode acontecer de várias maneiras, né? Lembrando que esse gás, eu sei que dependendo da velocidade média dessas moléculas aqui, eu tenho uma determinada temperatura. E eu sei que essas moléculas elas estão batendo nesse cilindro nas laterais, estão exercendo uma força. Inclusive podem empurrar esse êmbolo aqui ou serem comprimidas por esse êmbolo aqui. E por meio dessas transformações termodinâmicas, eu consigo transformar calor em trabalho ou trabalho em calor, dependendo. Tá? E no fim das contas, quando a gente estuda termodinâmica, para entender esses gases ideais nesses processos, é justamente para a gente aprender a fazer isso daqui. Né? Transformar essas grandezas de calor e trabalho uma na outra. E o motor a combustão funciona assim. Isso daí é visto posteriormente na matéria. Uma questão bem interessante aqui
é que o trabalho que eu consigo numa transformação termodinâmica vai ser o produto da pressão pela variação de volume que ocorre nesse processo, que é o quanto expande esse gás vezes aqui, o quanto expande esse gás, o quanto ele consegue empurrar esse êmbolo vezes a pressão na qual ele se encontra. Quanto maior for a pressão desse gás enquanto ele empurra o êmbolo, mais energia está sendo gasta ali, porque ele está, entre aspas, né, batendo no êmbolo com mais intensidade, com mais força. Por consequência, eu tenho um trabalho maior, eu tenho uma energia sendo transportada do gás para o meio maior, né, com a pressão maior. E vejam que eu preciso ter variação de volume para ter trabalho. Da mesma maneira que lá na mecânica a gente estuda que para ter trabalho tem que ter deslocamento, que é o que está acontecendo aqui. Estou tendo deslocamento desse êmbolo. A gente pode estudar essas transformações termodinâmicas a partir de algumas mais simples, mas extremamente importantes para a física, que são transformações onde alguma dessas grandezas se mantém constante, seja a temperatura, pressão ou volume, ou uma outra especial que a gente vai conversar no final. Então, por exemplo, vamos começar com a expansão isobárica. Deixa eu deixar tapadinho isso aqui. O que é uma expansão isobárica? Vai ser uma expansão onde eu tenho a pressão constante. Isobárico significa isso, significa pressão constante. E uma expansão quer dizer o quê? Quer dizer que o cilindro, o gás dentro desse cilindro está fazendo com que esse êmbolo seja empurrado para fora, ou seja, o gás passa a ocupar um espaço maior, um volume maior. E a gente analisa essas transformações termodinâmicas por meio de um gráfico que a gente chama de diagrama de Clapeyron, tá? Ou diagrama PV, que é o gráfico da pressão pelo volume. Então imaginemos um gás que se encontra no estado termodinâmico A, que eu vou chamar de A. Associado a esse estado termodinâmico, eu vou ter uma pressão, um volume e uma temperatura. E eu estou dizendo para vocês que nesse caso o gás está expandindo isobaricamente, ou seja, mantendo a pressão constante. Então, no estado termodinâmico B, ele vai ter um volume B, um volume diferente, uma temperatura diferente, porém a pressão se mantém a mesma. Vejam que existem inúmeras, infinitas maneiras desse gás ir do estado A para o estado B. Essa linha reta não é necessária, ele pode fazer uma linha toda torta aqui, uma viagem bizarra. Mas para ser uma expansão isobárica, a pressão tem que se manter constante ao longo desse caminho, né? Isso aqui que define essa expansão dessa forma. Se a gente colocar lá naquela equação PV sobre T igual a PV sobre T, a gente vai ver que antes e depois a pressão é a mesma. Então, a partir desta equação aqui, tá? Eu tenho, neste caso de uma isobárica, eu tenho que a pressão se mantém constante. Então, eu posso cortar ela da nossa equação. E para a expansão isobárica, eu tenho que o volume de A sobre a temperatura do estado A é igual ao volume no estado B sobre a temperatura no estado B. Então, basta ter 3 desses valores para descobrir o quarto, né? Por ser uma transformação isobárica, isso acontece. Eu não preciso me preocupar com a pressão para saber as outras grandezas do próximo estado termodinâmico, porque a pressão não altera. Isso aqui é expansão, onde eu tenho um aumento de volume. Vejam que o volume de B é maior que o volume de A. Mas eu também posso fazer uma compressão isobárica, que vale toda essa equação, tudo isso vale, só que o volume diminui. É no sentido contrário à setinha desse processo. Vale destacar também aqui que o trabalho realizado pelo gás durante essa expansão isobárica é igual à área desse gráfico embaixo da setinha, dessa linhazinha que define a transformação. Então, se eu calcular essa área, eu vou ter o trabalho. Que é isso aqui, né? Que é pressão vezes variação de volume. E a área desse gráfico é isso, base vezes altura, né? A base é a variação de volume e a altura é a pressão.
E o trabalho vai ser essa área embaixo da transformação sempre, tá? Não é só na isobárica. Que na isobárica é mais fácil de calcular, porque é base vezes altura. A próxima que a gente vai estudar aqui é a transformação isométrica. Essa transformação tem outros nomes. Espera aí que a definição está meio ruim aqui, deixa eu ajeitar. Não, é isso que tem mesmo. A transformação isométrica ela também pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica. Então, se cai num Enem ou num outro vestibular, pode aparecer com esses dois nomes diferentes aqui. Esses três nomes significam volume constante, certo? Então, uma transformação isométrica tem essa cara aqui. O estado termodinâmico A e B tem o mesmo volume. Então, mantendo o volume constante, eu posso ou ter um aumento de pressão ou uma diminuição de pressão. Ambas são transformações isométricas, tá? Então, o volume se mantém o mesmo. Por consequência, se não tem ΔV, se o ΔV é zero, então o trabalho é zero. Até porque eu não tenho nenhuma área embaixo dessa linha aqui, né? Essa área daqui não conta, tá, gente? É a área sobre o eixo do volume. Então, o trabalho aqui vai ser zero. E a relação que eu vou ter, em especial com a transformação isométrica, é que pressão do estado A sobre temperatura do estado A é igual a pressão do estado B sobre temperatura do estado B. A gente chega nisso de novo por essa equação, só que nesse caso é o volume que é constante, então são os volumes que eu corto. E eu tenho aqui a relação, né, a lei dos gases ideais aplicada à transformação isométrica. A outra transformação é a isotérmica. Tá? O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação onde eu mantenho a temperatura constante. Então, o que não varia nesse caso aqui é a temperatura. E para que a temperatura seja constante, o formato da transformação que liga os estados A e B é essa curva diferentosa aqui, ó. Até vou destacar ela melhor. Essa curva, que eu dei uma destacada aqui em azul, o que ela tem de especial? Como é que eu sei que dois pontos estão nessa curva? Porque nessa curva, sempre que eu multiplicar volume e pressão em qualquer ponto dessa curva, volume vezes pressão ou pressão vezes volume vai dar o mesmo valor. Justamente, de novo, pela lei dos gases ideais, eu tenho essa mesma situação. Mas agora as temperaturas são iguais, então não preciso pensar nelas, elas se cancelam. Então, se eu calcular quanto vale pressão e volume no ponto A, esse valor, esse produto tem que ser igual em todos os pontos dessa linha, dessa transformação aqui. E no estado B também. Quando eu chegar no estado B, que está nessa mesma linha, pressão vezes volume tem que ser a mesma. Pressão vezes volume, né? Pressão e volume vão dar valores diferentes, eles vão variar, e sabendo 3 desses valores eu consigo saber o quarto valor. Essas linhas que eu tenho temperaturas iguais, elas são chamadas de isotermas, tá? Quanto mais para esta diagonal, para a direita, assim, quanto mais para cá estiver a isoterma, maior é a temperatura que ela representa. Então vocês podem imaginar cada uma dessas linhas aqui como uma faixa de temperatura nesse gráfico. Por mais que esse gráfico não mostre diretamente, não tenha um eixo específico para a temperatura, eu posso encontrar essa temperatura pensando nessas isotermas. Isso aqui é para uma expansão isotérmica, onde eu tenho o volume aumentando, mas eu posso também ter uma compressão isotérmica, valem as mesmas relações, só que a setinha no sentido contrário. Se eu quiser saber o trabalho realizado pelo gás nesse processo, eu teria que calcular essa área aqui embaixo, dessa linha aqui. Então, essa forma geométrica bizarra. Não me pergunte como calcula essa área, porque isso não é conteúdo de ensino médio. Mas, enfim, saibam que esta área aqui representa o trabalho realizado pelo gás. E a gente tem uma última transformação. Depois disso, a gente vai fazer um exemplo. Essa transformação é a adiabática. O que é uma transformação adiabática?
Pensando de novo, primeiramente, na expansão. Numa expansão adiabática, o gás vai do estado A para o estado B sem que haja troca de calor. Então, nesse processo, o gás não ganha calor nem perde calor. Essa é uma transformação adiabática. Vejam que o formato dela é muito parecido com o da isotérmica, só que essa descida é mais íngreme, né? A variação é mais brusca. E tanto é que essa expansão adiabática ela vai ligar duas isotermas. Tá? Então a gente só sabe, olhando para um gráfico, se aquela transformação é adiabática ou isotérmica de duas maneiras. A primeira maneira é, se eu tiver marcado no gráfico quem são as isotermas, eu consigo dizer se essa transformação é adiabática ou isotérmica. A outra maneira é multiplicando pressão vezes volume em cada ponto. Se o valor der o mesmo, é isotérmica. Se o valor der diferente, é adiabática. Na adiabática, muda pressão, volume e temperatura necessariamente. Então, sempre que eu tiver uma expansão ou compressão adiabática, as três grandezas vão mudar. Se eu quiser saber o trabalho realizado pelo gás, é a área desse gráfico aqui. Certo? Então, tem variação de energia interna, obviamente, porque muda a temperatura. E essa variação se dá somente por meio do trabalho, tá? Porque não entra nem sai calor. Aqui é o trabalho realizado pelo gás, essa área sob o gráfico. E na compressão, o gás sofre um trabalho igual a essa área também, embaixo dessa linhazinha aqui, que eu também não vou ensinar a calcular. Vamos fazer uma questão agora, então. Um exemplo de questão que pode aparecer na vida de vocês, usando o que conhecemos hoje, que aprendemos hoje. Exemplo. Um gás ideal que ocupa um volume igual a 0,2 metros cúbicos encontra-se em um cilindro que possui um êmbolo móvel. Esse gás inicialmente encontra-se a uma pressão de 2 vezes 10 na 6 Pascal e temperatura de 300 Kelvin. Em dado instante, esse gás passa a expandir de maneira isobárica. Ele expande isobaricamente, atingindo um volume de 0,2 metros cúbicos após empurrar o êmbolo móvel. Pergunta: nesse estado termodinâmico B, qual é a pressão do gás? Em que temperatura o gás se encontra e qual foi o trabalho realizado pelo gás durante esta expansão isobárica? Vamos fazer a resolução aqui. Bom, em primeiro lugar, a pressão, né, que foi perguntado. Aqui. A pressão é a mesma. Por quê? Porque isso foi uma transformação isobárica. Se o gás expande isobaricamente, isso aqui significa pressão constante durante toda a transformação. Então, a pressão de B é igual à pressão de A, 2 vezes 10 pascais. Próxima pergunta, eu quero saber quanto é a temperatura no estado B. Bom, para isso eu preciso calcular. Eu sei que VA sobre TA vai ser VB sobre TB. Como é que eu sei disso? Eu sei disso. Onde é que está? Sei disso que a gente viu aqui, né? A gente viu que numa expansão ou compressão isobárica, VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Muito bem. VA sobre TA eu tenho, né? Tá aqui. VA e TA, que é 0,2 sobre 300. Eu tenho também VB, né? Então, 0,2 sobre 300 vai ser igual a 0,4, que é o volume no estado B, que foi dado pela questão, dividido por TB, que é o que eu quero descobrir. Então, a temperatura no estado B vai ser igual a 300 vezes 0,4 dividido por 0,2, que é 300, temperatura de A, vezes 0,4, que é o volume de B, dividido por 0,2, que é o volume de A, como eu posso ver aqui. Essa temperatura final, se eu fizer essa conta, vai dar 600 Kelvin. Nem precisaria fazer essa conta, por quê? Olha só.
existe uma relação na matemática aqui, que é a seguinte. Eu estou afirmando para vocês que essas duas frações aqui são iguais. Então, se essas duas frações são iguais, sempre que eu dividir isso por isso e isso por isso, tem que dar o mesmo número. 0,2 dividido por 300. O que eu fiz? No estado B, eu dobrei o volume. Então, a parte de cima da fração foi multiplicada por 2. Ora, eu preciso que essa fração continue dando o mesmo resultado. Então, se eu dobrei em cima, eu tenho que dobrar embaixo também. Então, a temperatura tem que ser o dobro da inicial. Por quê? Porque o volume deu o dobro do inicial. Então, existe essa proporção na transformação isobárica também, que é bem interessante. E a última pergunta é o valor do trabalho. Barbadinha, trabalho é pressão vezes variação de volume. Quanto que variou o volume? Foi de 0,2 para 0,4. Então, aumentou 0,2, né? Outro jeito de ver isso é subtrair o volume final com o inicial, no caso VB menos VA. E a gente vai ter que a variação do volume foi 0,2 metros cúbicos. Trabalho, então, é pressão vezes essa variação de volume. Então, o trabalho vai ser 2 vezes 10 na 6, vezes 0,2. Trabalho, 0,4 vezes 10 na 6. Ajeitando a notação científica, trabalho 4 vezes 10 na 5 joules. E essa, então, é a aula de hoje. Espero que tenham entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo. Se for meu aluno, pode me mandar um e-mail perguntando ou então marcar um horário de atendimento. É isso, tchau e até o próximo vídeo.